pessoal, estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast em parceria Agroextensão com a 7ª edição do APSU América, que é o Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas. Nesse 7º episódio nós temos uma grande novidade, né? Nós temos a primeira vez que nós teremos um entrevistado, né, americano. Então nós vamos ter um podcast um pouquinho diferente, né, com uma tradução, né? Então nós gostaria de agradecer também o Steve Phillips, né, pesquisador e professor norte-americano lá da Oklahoma University, e também o professor, né, Dalvan, que é da UFSM, que vai nos ajudar nessa, né, tradução, enfim, simultânea. Então nós vamos fazendo essa conversa, né, de uma maneira, né, um pouco mais devagar do que nós já costumamos fazer, né, para justamente você de casa, né, conseguir aproveitar ao máximo essa informação que nós estamos recebendo, esse convidado, como nós já falamos, que né, além de professor também, né, presidente da Sociedade Mundial Internacional de Agricultura de Precisão, né, que também estará no Brasil no ano que vem para o nosso evento conjunto entre, né, o ICPA e o Combap, que vai acontecer em Porto Alegre. Eu já vou aproveitar a deixa, né, e fazer o convite depois. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença aqui do professor Steve Phillips. Thank you. E também o professor Dalvan pela disponibilidade em poder contar conosco. Antes de mais nada, né, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais, né, dos nossos entrevistados, como é de costume, nós sempre passamos e convidamos o entrevistado para que ele possa fazer, né, a sua apresentação, enfim, quem é a pessoa, para que nós possamos também conhecer. Então, né, welcome, Steve. Professor Dalvan, né, vai fazer a tradução, né, pedir para que faça então a sua apresentação, contar um pouquinho da história, quem que é o Steve, como que o Steve vem pesquisando, trabalhando hoje nos Estados Unidos e na Universidade de Oklahoma. Bem-vindo. Ok. Well, primeiro, né, meu nome é Dalvan José René, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Na realidade, fui professor da Universidade Federal de Santa Maria porque eu me aposentei há pouco tempo. Então agora estou trabalhando, já entrei um pouco mais para a iniciativa privada, mas ainda nós temos nossos laços, né, André? Da universidade. E continuamos. Então é um prazer participar desse projeto de extensão de vocês. E é algo assim que a universidade não faz muito, mas quando faz com qualidade. E acredito que o trabalho de vocês, assim, e elogio também o trabalho de vocês, muito, muito bom. Steve, could you introduce yourself then? Sure. Appreciate the invitation to be here, Andre. It's my pleasure to join you on your podcast. I'm Steve Phillips, faculty on Oklahoma State University, do precision nutrient management research and teaching, and I also have been involved in international precision ag development for many years in a previous employment with the International Plant Nutrition Institute, and that's where I began to visit Brazil and meet many colleagues and joint projects on precision ag here in the country. Professor Steve, então, ele é professor da Oklahoma State, trabalha nessa área de agricultura de precisão, com manejo de nutrientes, manejo de fertilidade. Trabalhou muito tempo, né, também nessa área de agricultura de precisão em várias partes do mundo. E agradeceu, né, o convite para a participação do grupo, né, para a participação nesse podcast. E ele disse que, devido a esse tipo de trabalho de agricultura de precisão, ele já esteve várias vezes no Brasil e conheceu vários brasileiros justamente por esse trabalho na agricultura de precisão, especialmente em manejo de nutrientes e agricultura. Então, Muito bem-vindo. Welcome. Yeah. Ok. Primeiro questionamento, né? Então, nós temos sempre
curiosidade muito grande em saber como que os nossos pares, sejam eles brasileiros também, ou americanos, europeus, enfim, outros parceiros e do agro, eles se situam, né? E o professor Steve ontem palestrou, fez uma fala sobre os saberes americanos, né? O que nós podemos aprender com o que já foi desenvolvido, produzido, pesquisado, enfim, pelos Estados Unidos. Então, esse primeiro questionamento vai nesse intuito. O que nós, né, como agricultura brasileira, agricultura gaúcha, nós conseguimos ou poderíamos aprender de grande benefício, pensando sempre, né, o título do nosso evento esse ano é Agro 4.0, mas é muito mais um impacto desse agro na sociedade, na economia e também na parte ambiental, pensando em sustentabilidade. Okay, he started saying that based on the panel that you presented on the panel, they're kind of very curious about how the state that or how do you think that the state of the United States in precision ag and Brazil, and also what could we learn from what you know, what you see there, what you see here about precision ag that we could learn and could bring some lessons or some thought that you could give to us about that. Of course, he based also in what you showed yesterday, and also out of that, what you think that is most important based on what you show from provider and from the farmers adopting or defunding or funding, spreading, or also what they are doing in precision ag. I don't know if you get it, but it's kind of large picture. But one thing is, do you think that we should learn more? Well, I think probably one of the most important lessons that we can share and exchange regarding precision ag is to look at it as a management strategy with many different stakeholders. Because what we see rapid adoption is on technologies that have a very clear value addition right away. Ele nos diz, né, que nós temos que, talvez o que nós precisaríamos realmente aprender bem, né, é ver toda a figura total de como é o agricultor, de como é quem vai usar a informação e adaptar toda a tecnologia para esse ambiente, mais do que alguma outra coisa mais. Né? É isso aí. Yeah, the most rapid adoption are technologies, as I mentioned, that are very clear on the value addition, like guidance, sprayer control, things like that clearly are going to reduce inputs. Some of the new ones we see coming are the computer vision or the spot spray or the weeds in the fields. I think that'll be very quickly adopted. Steve pensa ou acredita que essa, como chama a guidance em português? Piloto automático. Dos pilotos automáticos, ou algumas técnicas vão ser realmente rapidamente adotadas. E que ele vê que tipo a computador, da visão de computador, né? Aquela câmera que fica olhando a lavoura antes de chegar à máquina, são tecnologias que serão rapidamente adotadas e que terão um impacto bastante grande, especialmente esse da aplicação seletiva, né? Que terão um impacto bastante grande na economia e também na parte ambiental, né? Que vai aplicar menos produtos e vai aplicar onde precisa, onde não precisa, não se aplica. Yeah, and the more challenging precision ag practices to see rapid adoption are those that require some agronomic
calibration, like variable rate prescriptions, any type of remote sensing based decision support, because we need to make sure that we always have a connection between the science and the practice. Diz que outras técnicas mais desafiadoras para serem adotadas e difundidas, né, de agricultura de precisão, então, são práticas tipo a taxa variável de aplicação e outras que precisam calibração mais agronômica, técnicas, né, que vão, não dificultando, mas que precisam mais experiências e calibração e informações, tipo uma retroalimentação externa, principalmente técnica, né? Involvement of the farmers, the end user of the technology is critical. E que envolve o próprio produtor, a técnica que envolve o próprio produtor, ele vai ter que aprender, né, a usar. Não é algo que pega e vai ser usado, né? We've had a lot of experience over the last 2 decades for sure with technologies, and then farmers complain about them, the interconnectivity of the monitor and the rate controller, and so we've solved most of those type of problems based on farmer feedback, and the farmers should be involved from the very beginning with any of these technologies. E nessas tecnologias, então, o envolvimento do agricultor ou do usuário da técnica, né, ele é importante, e nesses últimos 20 anos é algo que vai aparecendo e vai melhorando, mas que precisa, né, e essa interação também ajuda, né? Ele diz que nesses 20 anos muita coisa foi aprendida também, porque o próprio produtor vai colocando as necessidades e o que precisa, o que não precisa, e vai aprendendo, né? And as our ability to collect and manage much larger sets of data, many more layers, that we're continuing to evolve on the scientific side, which the connection with service providers will allow us to continue to make more and more precise recommendations as we're able to add and manage more data. Como à medida que formos conseguindo lidar com um bloco de dados bem maiores e muito mais dados, né, isso vai se aprimorando, e que as próprias recomendações na agricultura de precisão, elas também vão melhorando junto e vão evoluindo, né? Então são coisas que pois a interação com o prestador de serviço, que nos Estados Unidos tem muito prestador de serviço, na nossa agricultura nós temos menos, né? Mas eles foi mostrado que tem uma proporção muito grande do serviço que não é feito pelo agricultor, é feito pela empresa que o agricultor contrata para fazer, né? Semeadura, aplicação, pulverizadores, toda essa. A Argentina também mostrou isso no painel, né? Tem muitos providers que são os prestadores de serviço que fazem uma operação, outra operação, outra operação, outra operação, né? Então essa a comunicação também vai melhorar as recomendações na agricultura de precisão, né? Vai melhorando, né? Precisão. Brazil actually does a very nice job with this. The Association of Precision Ag Service Providers here is a wonderful connection between the farmers and the academics. And so many of these guys that I've met providing service who came out of your program and Thelmo's, and they stay connected with their academic roots, but then they understand the business and the service of precision ag. So that's actually a model that we can all learn from is what we're here in Brazil. Yeah, Steve is saying that diz aí, né, que os nossos prestadores de serviço, muitas das nossas empresas são próprios alunos de universidade e tem uma relação muito boa com o produtor e com a ciência, com a academia, o que é algo que eles também levam, né, aprendem conosco aqui, que esse tipo de interação, de prestação de serviço facilita e que dá uma qualidade maior, né, no serviço final da agricultura, né? Então é alguma coisa que temos, né?
Então, e que também eles levam de nós aqui, né? E nós Aprendem conosco. não temos a empresa de prestadores tão forte, né? Mas a nossa relação com os prestadores, com os providers, ela é um pouco mais próxima, né? Próximo. Tem mais técnico, mais agrônomo, mais, né? Uhum. nessa cadeia de prestadores de serviço, provider, né? Ok. Steve, do you have any like success case that you remember from some part of the world that you could tell us about that? Ag precision related, of course. A success case. How much? A success In case. farm. Success case, yeah, farming, like Farmer. something that is good, like give as an example for us. Okay, when I was working at Virginia Tech, I was a professor there at the beginning of my career, Oh, is it? and Okay. we We worked. didn't say that before. But Okay. ele foi professor também da Virgínia, tecnologia da Universidade Tecnológica de Virgínia, antes do INPR, antes do INPI, que o Steve trabalhou também 16, 16, 12 years. With IPNI. IPNI, 12 anos no INPI, no mundo inteiro, com agricultura de precisão, manejo de nutrientes, onde conheceu muitos brasileiros, né, que nós temos vários, né. Ele vai contar o caso dessa época. Well, that was Okay. in the 90s. I've forgotten to mention a lot of things. Yeah, that's okay. Right? Foi nos anos 90. Yeah, one of the first projects I worked on, I came out of Oklahoma State as a graduate student, having worked on the development of what ended up becoming the Green Seeker sensor. Ele, assim que saiu do programa de pós-graduação, saiu de Oklahoma, foi trabalhar na Virgínia e com o Green Seeker. E André, tem algum semelhante? Eu acho que é um medidor de clorofila, né? Isso, o Green Seeker algumas universidades brasileiras têm aqui e ele mede o NDVI, né? O Green Seeker okay, ele é okay. Yeah. red infrared. Yeah. And it's famous for NVD. In DVI. NVI. Yeah, that's NVD. Yeah, that's right. Yeah, and so I had some prototypes when we went out there and we started working with farmers, and that program grew from just building calibration curves for that part of the country to now that farmer does variable rate nitrogen with Green Seeker, he does variable rate seeding, variable rate P&K, has yield monitors, has created management zones, and so that we built that farm up from very basic calibration trials starting in probably 2003 to today, where he's a very digital farmer. And so his profitability is up, his resources are down, he's using a lot of cover crops, and just really Precision Ag allowed him to understand his farm much more than he does. And so he travels around. Actually, we brought him to Brazil Oh, is it? 1 year, yeah. Green Seeker. Ele contou a história do Green Seeker, né, que é em DVI, levou alguns protótipos e começou a usar, desenvolveu, e daí saíram uma série de outras atividades relacionadas, né, com o Green Seeker, e depois fizeram os produtores até hoje usam e fazem as zonas de manejo, separam as zonas de manejo com o Green Seeker, fazem aplicações de nitrogênio, fazem taxas variáveis com os mapas de taxa variável. Então foi um exemplo assim de sucesso que lembra na carreira, né? Professor Galvão, me permita, Sim. antes de nós fazermos o último questionamento, vocês estão vendo aí que... Eu ia fazer o outro, obrigado. Para nós ganhar tempo e nós também não ficar uma fala muito grande, né? Então, temos 2 moderadores aí, o professor Dalvan hoje está nos ajudando bastante, para ajudar você também aí em casa, tá nos assistindo e nos ouvindo. Eu anotei aqui um ponto que talvez está fora da nossa proposta de conversa.
Como o Steve percebe hoje, e se tem alguma informação já sobre, nós estamos falando de taxa variável, ok? Como que nós podemos, já tem algumas iniciativas de utilização da IA, inteligência artificial, inteligência, para justamente fazer recomendação. Ok. Com esse boom da IA no mundo, como que os Estados Unidos hoje, os prestadores, a pesquisa, vem utilizando a IA, inteligência artificial, para fazer essa prescrição de adubação? Porque a base nós já temos. Ele vai dar uma boa resposta, porque nós tivemos a conversa com o Guareto, o Guareto apresentou o que o IAC está começando a fazer. Né? Isso. Okay, very interesting. They are like curious about how, or if you know, like some of those universities or even Oklahoma are doing, including the AI on recommendation, especially related with variable rates on fertilizer recommendation using this AI, artificial intelligence or intelligence artificial. Well, most people believe that's going to be one of the first value additions of AI will be in making better fertilizer recommendations. Vou traduzir. Muitas pessoas acham que vai ser a grande inovação, a grande modificação, né? Incluir essa técnica ou esse novo nova ferramenta na recomendação. That's why I try to make like a good direct translation because it's important. Yeah. And it's something that is every time is coming up and down with this. But yeah, because the ability for that system to learn with each recommendation, as I mentioned in the presentation yesterday, we've accepted that there's much more information rather than just the quantity of nutrient in the soil needed to properly explain the potential response of the crop to a fertilizer addition. O que ele está dizendo é que tem muito mais informação, né, e mais fatores que afetam a produção do que só aquele resultado da análise. E que isso provavelmente vai entrar na avaliação. Vamos deixar ele completar. So if we can populate an AI-based model with the physical and chemical and biological drivers that are in our systems that are going to affect the responsiveness of fertilizer and then continue to learn from that, then I think we get a much more robust site-specific recommendation for the farmers. Ele diz que muitos outros fatores, menos físicos e biológicos, que afetam a resposta na taxa variável e que o conhecimento e o uso desse conhecimento para a recomendação da taxa variável melhorará muito a própria recomendação, né? Another use of AI that we're very optimistic about is in variety and hybrid selection too. That we have all this genetic information on all these different varieties, and then we put in matching varieties with environments and the likelihood of performance, maybe variables varieties within. We've done this with corn hybrid some, with more resilient in the more stress affected areas, but I think we can get to a point where, I mean, the technology is there, we just need the agronomic decision making behind it to figure, and AI can probably help with that. O Steve está dizendo, né, que ele acredita muito também que a inteligência artificial vai dar uma grande contribuição, né, na escolha de híbridos, de variedades, de semente, baseado no ambiente, baseado na condição, na previsão de tempo, essas variáveis que se estão disponíveis, que a inteligência artificial deve, pelo menos, selecionar melhor, né, pelo tipo de banco de informação que se tem, né, que estarão disponíveis dentro dos bancos de inteligência artificial, e que regenerative is something that picks here and there and
pega aqui e ali Conecta. e conecta e faz uma resposta melhor, né? Então, isso é uma grande vantagem da inteligência artificial regenerativa, né? Ok. The last question. Ok, Pode incluir a IA também na questão de apoio do governo. Okay, let's go for last question then, Steve, that is the one that how do you think or you are making this all university, government, and also advancing in precision ag, and also, if you wish to just include the AI on it, Okay. artificial intelligence. Well, university and government engagement goes back to where we started this conversation with the That's the right. stakeholder environment, that Yeah. government support for these programs, we see that coming largely, in my experience, when there's some environmental concern. You know, I spent most of my career in the fertilizer side, nutrient management. So any type there's water quality issues, push from the government to reduce fertilizer inputs, we've been able to successfully develop precision systems. Variable rate is one example where we move the fertilizer around and then we use improved efficiency. We might not apply less, but we were able to show the Environmental Protection Agency and other government agencies that we were getting more of the fertilizer into the harvested crop, leaving less to protect the environment. So that's a way that university research and practice and government all came together to use precision ag to solve a problem. Ele nos diz que, voltando, né, aquela primeira resposta, que dando eficiência, que vai ter menos contaminação, menos impacto ambiental, né, que essa relação, né, de universidade, governo, ele sempre vai estar, ou quase sempre vai estar relacionado a questões ambientais, a menor uso de input de produtos e tal, e que a agricultura de precisão ela contribui muito nesse sentido, porque, tipo, a taxa variável, você aplica o que precisa aqui, menos aqui, o mais onde precisa mais, onde menos, então tu dá eficiência, né, no fertilizante e também tu tem menos impacto ambiental da prática da recomendação, como se fosse fertilizante, mas assim como em outras áreas ambientais também, né, de aplicação de produtos e aí por diante. Então, voltando ao início, né, é uma dessas relações. And how about, like, would say like research and extension would be something that the government and university could have some not impact, but something work together, or some support from one to another in all this ag precision advancing. That's something that should exist, but you know, it varies from country to country what that looks like, because in the US, for example, we have extension within the university. Several other companies, it's a separate government-run agency, for example, and so you end up sometimes getting a disconnect between very important players in moving precision ag forward. And so communication is just key. Whatever the situation is, we just have to have all the right people at the table having the conversation if we're actually going to see precision ag begin to make a difference in food security and environmental quality and the preservation of a sustainable ag system globally. Essa relação, né, André, ele nos diz aí que deveria sempre estar existindo, né, mas entende que, por exemplo, a extensão deles, muitas universidades, está dentro da universidade, o serviço de extensão. Outros países, varia de país para país também, né, tipo o nosso serviço de extensão está fora da universidade, quer dizer, nós temos uma instituição de extensão, uma de pesquisa, outra de ensino. A de ensino faz um pouco de pesquisa, a de extensão faz extensão, mas não temos relação institucional, né? E que isso, logicamente, ajudaria bastante também essa parte ambiental e de
de serviço de uma maneira geral, né? Mas é o que temos, né, André? Temos, é da forma que trabalhamos. Não, tá joia. E agora sim, para as considerações finais, enfim, já nos despedindo, eu falei pouco, porque eu tô tendo a oportunidade de estar moderando aqui o podcast, gravando, mas também mais assistindo, né? Quem está em casa deve estar muito feliz também. Eu me lembro ontem, na abertura, do que o professor Telmo Amado falou, que o Steve é o número 1 hoje da agricultura mundial. A agricultura de precisão hoje é a referência, então estamos tendo uma ótima oportunidade de ouvir, né, o seu ponto de vista, né, os resultados da pesquisa. Mas no ano que vem ele vai estar de novo aqui, então gostaria que o Steve fizesse um convite especial para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam ir conversar com o Steve em Porto Alegre ano que vem. Que evento vai ter em Porto Alegre ano que vem, Steve? Isso aí. Mas obrigado, André, também, só já agradecendo aí, né? E também o Steve pela a relação que tivemos nesse, eu o conheci agora mas ele já conhecia bastante o Brasil, então, Sim. né? You knew lots of Brazil so far, but não falando, Steve é o presidente da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, né? And he asked you give the final word, and also if you can invite everybody to the Congress next year. I think that's an important final word. Uma Is palavra that importante, segundo ele, que o André lembrou. Everything we've talked about today will be on display and discussed in much greater detail in terms of research, adoption, extension of precision ag around the world when we bring the International Conference of Precision Ag to partner with CONVAP in Porto Alegre in July. Eu disse que vai ser uma oportunidade, né, de quem participar, de ouvir pessoas da agricultura de precisão de todo o mundo, né, pessoal importante, e com muito mais detalhes de coisas que foi falado um pouco no painel e um pouco aqui. Então vai ser um congresso que vai ser uma parceria com o CONVAP, né, que é o brasileiro de agricultura de precisão, junto com a Sociedade Internacional, e que vão ter aí a oportunidade de conhecer as autoridades mundiais aí da agricultura de precisão. Yeah, we're very excited about this in the International Society, because we reached out, and ASBRAP welcomed us and was very enthusiastic and happy to work with us to do this joint event. And so we expect to have a lot of people from all around the world coming to Brazil in July. Eles estão com uma grande e boa expectativa, né, de vir muitos especialistas e pessoal, pesquisadores, professores e outros aplicadores da agricultura de precisão do mundo nessa reunião. Então vai ser tá com uma grande expectativa e que certamente vai ser um sucesso, né? Com certeza. O André deve estar, he'll be together with you guys. Because Christian is one of the organizers. Yes. Estamos juntos lá nas BRAP, em conjunto na organização. Também, né? Ok, então pessoal, vocês, né, estão vendo que nós tivemos um episódio super especial, nosso 7º episódio dessa série especial do APSU América junto com a Agroextensão. Então nós, né, thank you pela participação, muito obrigado, Steve, professor Dalvan também por né, fazer essa troca, né, de inglês-português, português-inglês. Então não é fácil, a gente sabe, mas sempre pensando em oportunizar ao máximo, né, para que as pessoas possam, também naquela ideia de extensão, né, que o nosso projeto tem, de divulgar conhecimento, de oportunizar que as pessoas possam buscar mais informações. Nós vamos começar a divulgação do Congresso Mundial de Agricultura de Precisão e também o CONVAP, que vai ser do ano que vem, vai ser em julho, lá no auditório da PUC, em Porto Alegre, né? As inscrições já estão abertas até janeiro para submeter resumos, trabalhos científicos.
Então, quem quiser, tem um trabalho, uma experiência, um estudo de caso, né? Participe, venha para Porto Alegre, que promete ser um grande evento. É a primeira vez, né, que o Congresso Mundial está saindo da América do Norte. Né? Aconteceu no Canadá e nos Estados Unidos, e é pela primeira vez eu posso estar, talvez não com o número certo, mas a sua 17ª edição já. 17th edition. 17th, Yeah. É a primeira vez que está saindo e está vindo justamente para o Brasil. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né? Utilizar o máximo possível todos os recursos, pesquisadores, pessoas disponíveis. Então, já aproveitando para sair, terminando um evento internacional, que é o Apeçoa América, e já engatando outro internacional em 2026. Então, nós estamos promovendo e ajudando a agricultura de precisão e digital, mas não só, a agricultura como um todo a melhorar. Então, mais uma vez, né, nós agradecemos aqui a nossa presidente, a Teodora, também o professor Telmo Amado, coordenador técnico do evento, pelo convite que nos foi dado e a oportunidade de realizar esse podcast em conjunto, para que você de casa possa também, né, criar aí uma curiosidade a mais sobre os diferentes assuntos. Hoje nós estamos falando de experiências, os saberes americanos, mas nós já falamos nos episódios anteriores, nos 6 episódios anteriores, de inúmeras outras funções sociais, econômicas, né, produtivas, que o sistema ou que a agricultura digital também, e a de precisão, também se preocupa com o agro de modo geral. Então, ficamos por aqui. Daqui um pouco nós teremos mais um episódio, então fica aí, mas aí agora nós vamos falar dos nossos vizinhos, né, dos hermanos, que nós teremos aí o professor Christian e também o Fernando Escaramuza falando sobre a relação Brasil e Argentina de agricultura de precisão e como que nós podemos ter essa troca, tá bom? Então ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima.